Desativar meu microfone. Ok. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Prazer estar aqui, né? Novamente na companhia de todos, mas principalmente do Dr. Manuel Villarroel, né? Que é membro titular, né? PhD em Neurofisiologia Clínica, né? E Dr. Otto, né? Que é o responsável pelo setor de eletroneuromiografia do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, né? Da USP, e Dr. Manuel vai nos brindar, né, com a continuação, uma palestra a respeito de segurança elétrica, como já tinha começado, né, teve a primeira aula, e essa vai ser uma segunda aula sobre a importância de filtros e segurança elétrica. Ele vai nos passar isso, tenho certeza que vai ser brilhante. Agradeço, doutor Manuel. Otto, está com vocês. Bom, Obrigado. não sei se Ia precisa falar? falar alguma coisa. Não, acho que o Alexandre já apresentou. O Manuel dispensa apresentações, né? Só para quem não sabe, eu acho que o Manuel é o único neurofisiologista clínico que eu conheço que, além de médico, é engenheiro, né? Então, assim, eu acho que ninguém mais capacitado do que ele para falar sobre instrumentação, né? Bom, sem mais delongas, Manuel, por favor. Mas sei menos que você, viu? Bem, nós vamos então continuar hoje e nós vamos abordar um pouco sobre os filtros e um pouco sobre segurança elétrica. Na realidade, nós vamos deter o que é que nos interessa realmente em termos de segurança elétrica e filtro. Bem, em primeiro lugar, nós sabemos que nas últimas décadas os equipamentos de eletrodiagnóstico eles passaram por uma série de modificações. Eu não sei se todos lembram, mas eu peguei ainda aquele PL de válvula, aqueles aparelhos bem antigos. E, atualmente, nós sabemos que muitas operações rotineiras, como, por exemplo, ajuste de filtro, as medições básicas, como os cursores de latência, amplitude e até as tabulações, a tabulação de resultados, elas são geradas automaticamente. Mas eu acho que, mesmo assim, nós temos que estar familiarizados com os efeitos, digamos assim, dos ajustes do instrumental sobre os sinais registrados, com finalidade de reconhecer artefatos e ajustes incorretos. Independente do aparelho, todo sistema deve registrar os sinais neurofisiológicos com o mínimo de ruído e o mínimo de distorção. Então, nós temos que melhorar o que nós conhecemos como relação, digamos, sinal-ruído. Ou seja, quanto maior o valor dessa relação, melhor é o parâmetro. E o que nós precisamos para atenuar os ruídos? Antes de usarmos os filtros, nós precisamos lembrar que os eletrodos com gel adequado, eles são importantíssimos para que esses ruídos sejam reduzidos, a fim de que se tenha, digamos assim, uma baixa impedância. Isso eu estou me referindo aos exames de rotina, né? Porque se for usar uma agulha de fibra única, onde o pequeno tamanho da superfície ativa, da superfície de captação, confere uma alta impedância. Não é o nosso caso. Então, junto aos eletrodos e ao gel, os fios que conectam, digamos assim, esses eletrodos ao amplificador, e vários fios juntos constituem aquilo que nós chamamos um cabo, esses fios eles funcionam como antenas. E quanto mais longo forem assim, esses fios, mais ruído ele consegue captar. O ideal, portanto, é que esses fios sejam curtos e semelhantes, digamos assim, em todos os eletrodos. E organizados, digamos assim, na forma de cabos, para que eles sejam mantidos bem próximos. E o amplificador? Qual a finalidade do amplificador? Bem, ele amplifica o sinal. Muitas vezes em microvolts, mas da mesma forma que ele amplifica o sinal, ele amplifica o ruído, que muitas vezes pode estar em milivolts.
Então, nós conhecemos muito bem aquela relação de rejeição de modo comum, que deve estar, o ideal que esteja acima de 100 decibéis, que é a relação entre o ganho diferencial e o ganho de modo comum. Essa relação de ganho diferencial, nós temos duas entradas, uma inversora e outra não inversora. Essa diferença de voltagem ela é ampliada e na saída nós vamos ter uma voltagem maior. Então, a relação entre essa voltagem de saída e a voltagem de entrada é que vai nos dar o que nós chamamos de ganho do sinal diferencial. E nós temos o ganho do sinal do modo comum, que tem relação com o quê? Com ruído. É interessante que os livros falam com muita frequência que a diferença de entrada deve ser próxima de zero, para que não se tenha nenhuma tensão na saída. Isso não existe na prática. Nós sabemos que se nós tivermos uma tensão, um ganho de zero, qualquer valor aqui, a tendência, um ganho próximo de zero, qualquer valor aqui em cima jogaria isso aqui para um valor infinitesimal, extremamente alto. Então, na prática, nós sabemos que não existe essa possibilidade de nós termos uma saída de amplitude igual a zero. Por quê? Primeiro, pelo próprio desbalanceamento do amplificador, pelo próprio desequilíbrio nas entradas. Se nós tivermos, por exemplo, dois eletrodos com tamanho mínimo de diferença, isso já vai gerar um ruído, que vai ser amplificado. Se os fios tiverem uma diferença também pequena de tamanho, isso vai gerar um ruído, que vai ser amplificado. Então, essa saída, mesmo que eu coloque dois potenciais igual a zero na entrada, eu vou ter um ruído na saída, pelo desbalanceamento do amplificador. Por isso, mais uma vez, o ruído, nós devemos enfatizar os eletrodos, devemos enfatizar o que? Os fios. E aí sim, para nós chegarmos aqui aos filtros analógicos. Então, os filtros, eles são utilizados para atenuar ainda mais o ruído que é gerado e que chega até ele. Então, realmente, para que nós tenhamos pouco ruído, o cuidado tem que começar exatamente aqui no eletrodo, passando pelo gel, passando pelo amplificador, passando pelos fios, até nós chegarmos nos filtros analógicos. E quando nós falamos em filtro, basicamente, nós temos 4 categorias de filtros. Nós temos os filtros passa-altas, nós temos os filtros passa-baixas. E esses filtros, esses dois tipos de filtros, eles têm apenas uma única faixa de rejeição. Nesse passa-alta, rejeita, e aqui deixa passar. E no passa-baixas, rejeita, e abaixo deixa passar. E essa única faixa de rejeição e essa única faixa de passagem, elas são separadas por uma frequência que nós chamamos de frequência de corte. E essa frequência de corte pode ser qualquer valor aqui nessa base. Um circuito resistivo e capacitivo, conforme nós falamos muito na última aula, dependendo, digamos assim, da configuração, veja só, resistor, capacitor, dependendo da configuração, se o capacitor está na frente, o resistor, a voltagem está sendo tomada ao nível do resistor, ou a tensão está sendo registrada ao nível do capacitor, passando a corrente pelo resistor, dependendo da configuração, esse circuito RC, resistivo capacitivo, ele pode se comportar como um filtro passa-altas ou como um filtro passa-baixas. Na realidade, existem fórmulas que envolvem a chamada reatância capacitiva, eu não vou colocar aqui, onde a simples aplicação da fórmula faz com que você chegue rapidamente à conclusão do tipo de filtro.
Então, nós temos esses filtros RC, resistivos capacitivos, que, dependendo da configuração, eles podem funcionar como passa baixa, passa altas ou passa baixas. Nós temos também o circuito resistivo e indutivo. E esse circuito, também dependendo da configuração, eles podem funcionar tanto como passa altas como passa baixas. Envolvendo o circuito resistivo, indutivo e capacitivo, nós temos os chamados filtros passa-faixa e temos os filtros chamados rejeita-faixa. No passa-faixa, nós temos basicamente dois ajustes, ou seja, duas frequências de corte. Nós temos o ajuste de baixa frequência e temos o ajuste, digamos assim, de alta frequência. E entre eles, nós temos o quê? A banda de passagem. Os termos alta e baixa se refere a qualquer valor de frequência, assim como a frequência de corte. Então, não existe um valor específico para a frequência de corte e nem para caracterizar o que nós chamamos de frequência alta e frequência baixa. A função, digamos assim, do filtro com faixa de filtragem, eu sempre falo que é semelhante ao controle dos tons no amplificador de áudio. Quem gosta de som sabe disso. Por exemplo, quando os agudos são reduzidos, os ajustes de alta frequência eles devem ser reduzidos. E com isso nós vamos reduzir o quê? O chiado. Da mesma forma, se eu quiser reduzir os graves, o que é que eu faço? Eu aumento a frequência, a frequência menor. E com isso eu consigo reduzir o som da bateria. Então, esses efeitos dos ajustes, eles são ouvidos no monitor de áudio. E no rejeita-faixa? Bem, no rejeita-faixa há uma rejeição de determinada frequência. É aquilo que nós chamamos o que? Rejeição de 60 Hz. É o notch filtro. Então, um sinal sinusoidal de frequência F, ele passa no circuito de filtragem sem perda significativa. Só que as frequências fora das faixas é que vão ser atenuadas de forma significativa. Nós vimos, por exemplo, nós demos um exemplo de um filtro ideal. Isso existe? Existe, no papel. Na prática, nós sabemos que esse filtro ideal não existe. Então, na prática, nenhum circuito digamos assim, de seleção de frequência consegue filtrar as frequências selecionadas com perfeição. Eles atenuam, eles enfraquecem os sinais exatamente na faixa de transição, ou seja, ao nível do filtro de corte. Bem, resumindo, os filtros passa-altas e os filtros passa-baixas apresentam uma única faixa de passagem e uma única faixa de rejeição. Os passa-altas deixam passar sinais de preferência acima da frequência de corte. Exatamente aqui, acima da frequência de corte. Enquanto que os passa-baixas, eles deixam passar as frequências abaixo da frequência de corte. Mais uma vez, nós repetimos, os termos altas e baixas se referem a qualquer valor de frequência. Bem, nós vamos forçar apenas um pouquinho aqui, só para nós entendermos melhor como nós podemos modificar esses filtros e como isso vai alterar, digamos assim, o padrão das ondas que nós vamos ver. Por exemplo, sem usar grande fórmula, somente uma fórmula. Vamos imaginar aqui dois filtros, circuito resistivo capacitivo, um passa-altas
e um passa-baixas. Um filtro olhando para o outro. Em outras palavras, é como se eu tivesse aqui uma banda de passagem. O que é que esses filtros do circuito RC têm em comum? Nesses dois tipos de filtros do circuito RC, a frequência de corte ela é inversamente proporcional à constante de tempo. Então, quanto maior a constante de tempo, menor a frequência de corte. Quanto menor a constante de tempo, maior a frequência de corte. Então, para um circuito RC, tanto faz ser o filtro passa altas ou passa baixas, essa é a fórmula que nós podemos usar. Vimos, portanto, então, que existe uma relação direta, inversa, digamos assim, entre frequência de corte e constante de tempo. Então, se eu tenho um filtro, se eu tenho um determinado filtro, e se eu encurtar a constante de tempo, ou seja, se eu diminuir essa constante de tempo, então eu vou encurtar a constante de tempo, esse meu filtro vai ficar, a velocidade dele vai ser mais rápida. E se eu encurtar a constante de tempo, eu vou aumentar a frequência de corte, já que é uma relação inversa. Se eu alongar a constante de tempo, o que é que acontece? A frequência de corte vai diminuir. E se alongar a constante de tempo, a velocidade diminui. Quer dizer, ele vai levar mais tempo para carregar. Então, há uma relação inversa no circuito RC entre frequência de corte e constante de tempo. Constante de tempo maior, frequência de corte menor. Constante de tempo menor, frequência de corte maior. Bem, e na prática, como nós podemos avaliar isso aqui? Vamos imaginar aqui, eu tenho um determinado sinal, esse sinal apresenta, digamos assim, uma entrada de 70 Hz. Ok? Bem, se eu utilizar um filtro de 70 Hz, teoricamente eu sei que vai ter atenuação, mas na prática vamos considerar como se não houvesse atenuação. Se eu reduzir essa frequência de corte, o que é que vai acontecer com a constante de tempo? Ela vai aumentar. Se a constante de tempo vai aumentar, o que é que acontece com a onda? Ela vai ser deslocada para a direita. E, ao mesmo tempo que eu reduzo a banda de passagem, eu posso reduzir a banda de passagem de duas formas. Ou eu reduzo a frequência alta, ou eu aumento a frequência baixa. Então, se eu reduzo essa frequência alta, eu perco a uma redução da amplitude. Então, reduzir frequência, eu ganhei, aumentou o tempo e deslocou a onda para a direita. Reduzir para 35, o que é que acontece? O tempo é maior, quer dizer, o deslocamento à direita é maior e a atenuação, a amplitude também é maior. Vai chegar um momento em que essa frequência de corte foi muito reduzida, o tempo, a constante de tempo aumenta, prolongou, e a amplitude caiu muito em consequência o quê? Da redução significativa da frequência de corte. Então, se eu reduzir a frequência alta, eu vou ter uma atenuação e um deslocamento para a direita. E esse deslocamento deve-se ao aumento da constante de tempo. Eu não vou entrar aqui em detalhe em mudança de ângulo de defasagem, nada disso. Mas com essa fórmula aqui é possível nós inferirmos, estabelecermos sempre essa relação. Veja o oposto aqui. Eu tenho um filtro passa altas. Temos uma onda, uma entrada de 0,1 Hz. Na faixa de 0,1, eu tenho até pouca alteração. No entanto, se eu aumentar o filtro para 0,3, o que é que vai acontecer se eu aumentar o filtro? A constante de tempo diminui. E se a constante de tempo diminui, a onda começa a ser desviada o quê? Para a esquerda, já que a horizontal aqui é tempo.
Se eu aumentar esse filtro para 1, o corte maior, porque se uma frequência maior, a constante de tempo vai ser menor ainda, mais desvio à esquerda. Se eu chegar em 5, por exemplo, eu vou ter uma atenuação tão grande que nem vejo a onda e nem consigo determinar o ponto relacionado com o tempo. Então, no filtro passa altas, ou filtro de baixa frequência, à medida que eu aumento o filtro, eu vou ter uma atenuação e com deslocamento para a esquerda. Então, resumindo, filtro passa altas. Se eu reduzir, eu desvio a onda para a direita. Filtro passa baixa. Se eu aumentar, eu desvio a onda para a esquerda. Bem, vamos agora... Esse desenho aqui eu tirei, que foi até o Sangibe que fez, e colocou até no livro do Luiz Carlos Pinto. Eu acho sensacional, tá? Onde ele fala sobre os ajustes de sinais, onde ele usa uma onda quadrada. Existe essa onda quadrada? Não. Mas é colocado na prática apenas para nós entendermos. Então, nós colocamos numa banda de passagem uma onda quadrada e essa nossa banda de passagem apresenta um filtro de 0,1 a 10 kHz, ou 10.000 Hz. As fases, a fase ascendente e a fase descendente dessa onda quadrada, elas correspondem aos componentes de alta frequência, enquanto que a horizontal corresponde aos componentes de baixa frequência. Então, tem um sinal de onda quadrada no filtro de faixa. A fase ascendente e a fase descendente representam o quê? As mudanças rápidas de sinal, quer dizer, os componentes de alta frequência. E as partes planas apresentam os componentes de baixa frequência. Bem, como eu reduzo a banda de passagem? De duas formas. Ou eu aumento a frequência baixa, ou eu reduzo a frequência alta. Qualquer que seja o ato que eu esteja fazendo, eu vou conseguir uma diminuição da amplitude. Esse é o primeiro fator. Tanto faz eu aumentar a frequência baixa como reduzir a frequência alta, eu vou diminuir a amplitude, eu vou atenuar. E o que vai nos interessar aqui é que nessa mudança aqui, nós vamos, sim, desviar a onda ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Bem, se eu reduzir a frequência alta, veja só, 10.000 Hz, eu vou reduzir para 1.000 Hz, o que é que acontece quando eu reduzo a frequência? Eu vou aumentar o quê? A constante de tempo. Se eu aumentar a constante de tempo, o que é que vai acontecer com a onda? Ela vai ficar mais lenta, então ela vai levar mais tempo até chegar no pico. Então, o aumento da constante de tempo vai aumentar o quê? O tempo de subida e também vai alterar o tempo de descida. Então, ele afeta tanto a ascensão quanto que a descensão da onda. Então, além da diminuição da amplitude, eu vou ter o quê? Um aumento da latência. Eu vou jogar a latência mais para a direita. Certo? E vou conseguir diminuir os ruídos de alta frequência, já que eu reduzi a frequência alta. E onde é que eu consigo ver isso bem? Veja só. Quando eu faço uma avaliação de um potencial sensitivo. Então, aqui eu estou no filtro normal, 10 Hz a 10 kHz. Eu tenho aqui um ruído de alta frequência e eu reduzo esse filtro faixa de alta frequência de 10 para 2.000. Então, o que é que acontece? Primeira coisa, vai ocorrer o quê? Uma redução da amplitude. Ora, e se eu reduzir a frequência, a constante de tempo vai aumentar. Se a constante de tempo vai aumentar, a latência de pico vai o quê? Aumentar.
para 2,4. Vou voltar aqui. Seria exatamente isso aqui. Deslocou o pico, porque a base vai continuar, o take-off não vai sofrer alteração, e sim ao nível do pico. Então, essa mudança, essa redução da frequência alta, ela faz com que haja, além da atenuação, haja o quê? Um aumento da latência de pico. Bem, e se nós aumentarmos a frequência baixa? Se nós aumentarmos a frequência baixa, ela não vai modificar a latência de pico. Olha o pico aqui. No entanto, o que é que acontece com o potencial? Ele vai retornar rapidamente à linha de base. E vai deixar essa nossa linha de base muito mais estável. Mas veja só, para isso eu preciso de uma diferença muito grande. Eu saí daqui de 10 kHz para 1 kHz, caiu um pouco. Aqui eu estou saindo de 0,1 para 500, é muito grande essa diferença. Então, realmente, é uma forma de deformar a onda. Mas usa-se os extremos para nós termos uma boa ideia de que, se nós aumentarmos muito essa frequência de base, o que é que vai acontecer? Nós vamos criar uma outra fase, e com isso nós vamos aumentar a duração total de nosso potencial. Tá? Porque a duração da fase negativa ela é diminuída quando eu aumento a frequência baixa. Vocês podem ver aqui. No entanto, se eu aumentar significativamente, pelo aparecimento dessa nova fase, nós vamos ter o quê? Um aumento da duração total. Então, é só para nós termos uma ideia de um potencial 3 Hz, 10 kHz, um potencial normal, e aí nós resolvemos o que? Aumentar o filtro de baixa, o filtro baixo de 3 para 100. E com isso, o que é que acontece? A amplitude diminuiu e nós criamos uma outra fase. Com isso, o que? Aumentou a duração do potencial. Essa é a desvantagem, não há necessidade de nós fazermos essa modificação para avaliarmos o potencial. No entanto, essa mudança aqui, eu vejo de uma forma, ela pode ser muito útil no CTI. Por exemplo, quando você vai fazer uma eletromiografia e você não consegue uma linha de base. Então, se nós sabemos que se nós aumentarmos essa frequência baixa, nós vamos o quê? Estabilizar essa linha de base. E, com isso, embora as ondas, por exemplo, positivas, as fibrilações, elas possam ser, digamos assim, alteradas, mas o som, a forma delas não desaparece. Então, eu vejo isso aqui como algo muito útil. Eu já usei isso em CTI. Ter dificuldade de ter uma linha estável, o que é que eu fiz? Então, aumentei simplesmente a frequência baixa, de 3 para 100, e com isso consegui uma linha de base relativamente boa e vi a presença de fibrilações e ondas positivas, sinais de desnervação. Bem, eu continuo aqui na segurança porque eu fiz um resumo, Otto. O que é que você acha que pode fazer? Não, pode ir em frente, Manuel. Vamos lá. Tá ótimo. Pode continuar. Tá? Então, eu fiz bem resumida essa parte do filtro para mostrar que a coisa é bem mais simples do que a gente imagina. Basta nós usarmos aquela fórmula. Frequência de corte é inversamente proporcional à constante de tempo. Ponto. Com isso, a gente consegue claramente ter noção do deslocamento das ondas. Bem, com relação à segurança elétrica, também tem muito pouca coisa para falar. Porque o elemento-chave de segurança elétrica é um negócio chamado terra. Isso não tem dúvida. Então, vejam só, eu estou aqui num sistema monofásico. Eu tenho aqui um fio fase, que pode ser um condutor, a tensão pode ser 127 ou 220, isso depende da região aqui no Brasil. Eu tenho um fio neutro, tá? Muita gente acha que o fio neutro não tem corrente, ao contrário, ele tem corrente sim. E tem, aquilo que me interessa em neurofisiologia, um condutor de proteção, que é o fio terra. É impossível nós pensarmos em eletrofisiologia
sem um fio terra. Bem, o circuito, digamos assim, monofásico, ele demanda corrente, como nós vimos. Nós vimos da vez passada a corrente alternada. E, em certo momento, digamos assim, é positivo, em outros momentos é negativo. E com quem essa fase está alternando essa polaridade? É com o neutro. Então, no momento que o potencial é positivo na fase, o neutro é negativo. No momento que é negativo na fase, o neutro é positivo. Então, o neutro ele é dimensionado para conduzir a corrente elétrica que, juntamente com o fio, com o condutor fase, ele vai alimentar o equipamento. E o terra? O terra é que ele vai conectar a carcaça dos aparelhos ao solo. Isso não tem como não existir. Então, ele protege tanto o indivíduo e o aparelho, digamos assim, contra surtos e transientes, que se propagam pela rede elétrica. Quando eu falo surtos, geralmente eu estou me referindo a raios. E transientes são aqueles surtos de rápida duração que pode ocorrer e que pode pegar nossa voltagem, nossa tensão de 127 e jogar, digamos, para 180 e queimar, criar transtorno no nosso aparelho. Bem, o que nós precisamos lembrar sempre é o seguinte, que nem toda tensão, nem toda voltagem que atinge o chassi de um equipamento elétrico é causado por curto-circuito ou falha de equipamento. Todo equipamento elétrico, todo equipamento neurofisiológico tem fuga de corrente. Todos, sem exceção. Não existe essa exceção. Qualquer eletroencefalógrafo, qualquer eletromiógrafo, eles têm fuga de corrente. Eles têm o que nós chamamos de vazamento. Só que esses equipamentos eles são construídos com baixo nível de fuga. E para essas fugas, nós temos o terra. Então, não adianta nós improvisarmos terra. Terra é chão. Não adianta pegar fio e colocar na janela de alumínio ou quebrar a coluna do ferro e colocar o terra, digamos assim, na estrutura de aço. Enfim, então o terra ele tem que ser dimensionado e ser levado até o que eu sempre falo, o chão. E quanto mais molhado esse chão, melhor. Eu tenho a sorte de estar num prédio onde eu consegui colocar o aterramento do meu aparelho embaixo de um jardim. Então, é um sistema que funciona há mais de 25 anos. Eu, de 2 em 2 anos, mando medir e o máximo que eu encontrei de resistência foi 3 ohms no terra. Então, é uma resistência extremamente baixa. Bem, e quais são as fontes, digamos assim, já que, vou voltar aqui, já que todo equipamento tem fuga de corrente, onde surge essa corrente? Onde está surgindo essa fuga? Bem, existem 2 fenômenos interessantes nos aparelhos, é a chamada capacitância parasita e a indutância parasita. E essa fuga, ela ocorre tanto nos cabos como fonte de alimentação. E isso fora do aparelho, principalmente. E dentro do aparelho, principalmente nos transformadores. E o que significa, e o que é essa capacitância parasita? Bem, nós precisamos lembrar quando nós vimos em capacitores, que o capacitor eles são 2 placas, né, condutoras e separadas, digamos assim, por um material isolante. Então, os nossos fios, vejam só, eles funcionam como uma placa separados por um material isolante. Então, é como se houvesse entre a fase e o neutro um capacitor. Entre o neutro e o terra, outro capacitor. Entre a fase e o terra, outro capacitor. Então, os fios, eles funcionam ali como capacitores. E como as correntes se alternam, essa carga e descarga também ocorre ao nível deles. Só que
esses fios, para que isso ocorra, esses fios eles têm que ter uma fuga, digamos assim, de corrente aceitável. E essa fuga ela tem que ser inferior a 7 microamperes. Então, essas empresas, elas selecionam os cabos e a alimentação delas é baseada na capacitância por metro. No entanto, nós já vimos cabos que liberam até 60 microamperes. Olha o perigo que é, no material de péssima qualidade. Então, esses fios eles são assim controlados. E nós vimos que as extensões, essa capacitância parasita ela ocorre também nas extensões, de forma que essa corrente ela é jogada para dentro do aparelho. Porém, o que é que acontece com o nosso Terra? Ele redireciona essa capacitância parasita para o solo. Então, vejam só, quanto maior a extensão, maior digamos assim, a capacitância parasita, maior a corrente de fuga. Então, essa corrente sempre vai existir, sempre vai estar presente. E o que nos salva, e o que salva o nosso aparelho é que ela é controlada, ela é de baixa intensidade e é facilmente drenada para o solo através do nosso terra. Por isso, o nosso terra ele tem que ser sempre vigiado. E um outro fenômeno também é a chamada indutância parasita. Na corrente alternada, apenas para nós lembrarmos, eu coloquei isso aqui só para nós lembrarmos rápido o que é indutância parasita. Nós temos aqui um circuito. Nós temos aqui uma bateria, nós temos aqui um resistor e aqui nós temos uma chave. E temos duas espiras aqui. Então, a hora que eu fecho essa chave, vai passar corrente nessa espira. E essa segunda espira, ela não está em contato com a primeira espira. No entanto, a partir do momento que eu fecho essa chave aqui, esse amperímetro aqui, ele vai registrar a corrente na segunda espira. Por quê? Passou corrente, gerou um campo magnético, esse campo magnético na segunda espira gerou o quê? Corrente elétrica. E aqui é o fenômeno que nós chamamos o quê? Indutância parasita. Corrente gerada pela indutância parasita. Para onde vai essa corrente? Para o nosso terra. E ela vai ser o quê? Levada até o solo. Então, os fios dentro do campo, eles geram corrente, não tem dúvida também. E essas fugas de corrente, essas correntes aqui indutivas, elas estão incluídas nos projetos dos dispositivos. Então, resumindo, corrente pode matar? Pode. Fuga de corrente existe? Existe. Fuga de corrente existe em todos os aparelhos? Existe em todos os aparelhos. São parcialmente controladas? São parcialmente controladas. Quanto melhor o aparelho, por isso que muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas esse aparelho é tão caro. Eu sempre falo que você tem muito cuidado com qualquer... Eu não estou falando só de eletromiografia, mas qualquer aparelho que a gente compre, eletrônico, onde a gente vê uma diferença de preço muito grande. Muitas vezes está no material que entra na composição, incluindo os fios. Então, as fugas de corrente parcialmente controladas ocorrem em todos os aparelhos. E essas voltagens indesejáveis que ocorrem no chassi dos aparelhos, elas são reduzidas a zero. Por quê? Por um bom aterramento. Bem, e para terminar aqui, completando já os 40 minutos, quer dizer, nós precisamos lembrar só de uma situação que pode ocorrer num bloco cirúrgico, principalmente, ou no CTI. Um paciente conectado a dois instrumentos, um eletrocardiograma, por exemplo, e um eletrocardiograma aqui e um eletroencefalograma. Esses dois aparelhos estão ligados o quê? A duas tomadas diferentes. Embora elas tenham o mesmo aterramento, mas pelo fato de terem resistência diferente, por quê? A diferença dos fios
Veja só, a resistência na tomada 2 é muito maior do que a resistência na tomada 1. Então, essas duas tomadas funcionam como se fossem duas terras. Ora, fuga de corrente existe, sim. E se a fuga de corrente for diferente nos instrumentos, as tensões, as voltagens nos terminais, elas vão ser diferentes, é óbvio. Então, duas terras no paciente permite, digamos assim, a passagem de corrente através do paciente. Uma falha, digamos assim, no instrumento 2, onde eu vou ter uma fuga, uma alta fuga de corrente, essa corrente vai fluir o quê? Através do paciente. E esse risco é maior se eu tiver o quê? Um defeito no Terra 2. Então, maior a chance. A chance de nós termos hoje em dia um defeito no Terra é muito pequena, porque a quantidade de aparelhos que tem no bloco cirúrgico que tem CTIs são extremamente são numerosos. Mas o que nós precisamos ter o cuidado é de tentarmos usar a mesma tomada. Até porque o próprio campo magnético no local pode induzir corrente no Terra. Então, a solução, para evitar qualquer um acidente, trabalharmos com uma segurança sem preocupação, é usar a mesma tomada de saída. Às vezes, eles estão na mesma parede, uma ao lado da outra. Esse é o ideal. Usar somente um terra-eletrodo. O único presente que se vai ganhar aqui é que talvez se aumente um pouco a chance de 60 Hz. E saber se esse aterramento, o que atualmente sabe-se que dificilmente nós vamos ter esses problemas em CTI ou bloco cirúrgico, é ver se esse aterramento tem um elemento limitador de corrente ou não. A verdade é o seguinte, nós não podemos improvisar. Existem pessoas geniais, por exemplo, que conseguem fazer coisas que ninguém acredita. Esse filme que ele me mandou foi o Otto, ele sempre me presenteia com algumas coisas interessantes. Então, um sujeito tem um aparelho e tem 3 tomadas, ele não queria cortar o terra, e resolveu fazer uma adaptação desses 3 pinos, e nessas duas, quando só era permitido a entrada de 2 pinos. Então, o que é que o sujeito fez? Algo sensacional, só acontece aqui. Olha só. Ok, gente. E Otto? Oh, uma pena que não rodou direito aqui, não, viu? Mas Quer que eu rode outra vez? eu acho que não deu certo, Manuel. Não sei. Acho que não sei se vai dar certo. Deu para ver a graça. Não, mas ninguém riu. Ah, bom. Então, não então sabe não se deu riu, certo. chora. Não deu certo, mas tudo bem. Depois, para quem tiver interesse, eu mando. Você pode mandar, então. Tem avô, foi? Não rodou aqui. Não sei se pro resto do pessoal rodou. Aqui não rodou, não. Passou meio assim, né? Ah, sim, passou no... Aqui passou quadro a quadro. Mas depois nós mandamos pro pessoal aí, quem quiser ver o filme. Depois eu... É a arte da improvisação, né? Então, mas tudo bem, isso faz parte. Depois a gente manda aí, mas é só uma piadinha aí, mas depois a gente manda para quem tiver interessado. Bom, gente, não sei. Manuel, tem mais alguma colocação?
Não, eu tentei resumir bastante para ficar a coisa bem mais simples do que usar aquelas fórmulas mais complicadas, sabe? Deixa eu ver aqui no chat aqui, eu não sei como é que vê a ordem das pessoas que levantaram a mão. O Fernando levantou a mão, que eu vi. Sim. Não sei se tem mais alguém inscrito aqui, não sei onde é que checa isso, para ser bem sincero. Perfila. Aqui, pronto. Não, o Fernando só. Por favor, Fernando. Ô, Fernando, pode fazer seu doutora comentário Estela aí. botou uma pergunta sobre os filtros digitais ali, ó. Sim, ok. Só um instantezinho, por favor. Só um instante. Ok, agora vocês estão vendo? Tem uma pergunta da Estela também, não sei se você estiver enrolado aí, eu passo a bola para o Mané da pergunta da Estela. Ok. Então tá. Agora... Mané, você falou um pouco de filtro analógico, né? Mas hoje a gente sabe que a maioria dos aparelhos é digital. É tudo filtro digital, né? Quer dizer, não tudo, né? A entrada você sabe que não é, né? Mas assim, você tem muito pós-processamento digital. Muda alguma coisa em relação aos conceitos que você colocou? Bem, hoje em dia digital é muito mais fácil, é muito mais confiável, né? Exatamente porque você já define sim ou não, você não fica naqueles valores intermediários grandes. Só que eu achei que, como o filtro analógico digital seria outra abordagem, né? muito maior, foi por isso que eu resolvi nem entrar muito no assunto, porque falar em digital, e não vamos ter que falar em uma série de... matemática, né? Matemática. Eu posso aqui comentar alguma coisa Lógico, sobre isso? É o seguinte, a verdade é que para os circuitos integrados, não é esses filtros passivos, tá? Simplesmente não são usados mais, né? Quer dizer, não são mais circuitos RC, RL, tá? Mas o que importa desses circuitos passivos, desses filtros passivos, é a gente entender o que ocorre no nosso corpo, como são importantes esses conceitos, porque o corpo age como filtro de alta frequência o tempo todo. E se a gente não se der conta disso, a gente simplesmente interpreta errado, né? A gente tanto na neurocondução, não é? O corpo age como filtro de alta frequência, variando imensamente as amplitudes. Não é? Tanto é que, por exemplo, examinar alguém com edema de membros inferiores, sinceramente, é super complicado por motivos óbvios, né? Porque esse tecido age como filtro de alta frequência. Então, as amplitudes caem absurdamente, apesar de que, se nós conseguíssemos tirar aquele edema, não é, o sinal estaria aqui normal. Também na agulha, eu acho que o Manuel pode se querer falar sobre isso, não é a importância, né, desse efeito tecidual como filtro de alta frequência no nosso exame com agulha. Por que a gente não que confia em amplitude? Por que a gente que confia em duração? Por que a gente tem que chegar à agulha? Por que o pico no exame com agulha deve ter uma duração de
500 microsegundos. Tudo isso é explicável pelo efeito de filtro de alta frequência do próprio tecido. Né? Então, assim, eu acho isso assim, assim, fundamental. E uma coisa que eu tenho que assim, comentar, Manuel, é que eu acho impossível que as pessoas tenham um entendimento assim, mais ou menos, se não entenderem esses conceitos de reatância capacitiva, indutiva, porque aquelas formulazinhas vêm de não são fórmulas apenas, quer dizer, que quem só decora a fórmula, claro que isso é sem sentido, mas quem entende o que está por ali, o que está o que está subjacente, não é? Vai ter uma ideia do que a gente está falando, não é? Quer dizer, é um pouco assim, complicado entender filtro sem entrar um pouquinho nessa teoria. Você não acha, não? Eu acho, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só acho o seguinte, que você falar em reatância capacitiva em 40 minutos... Não, concordo, né, plenamente com você. Eu lembro que quando eu fiz o curso, eu estudei reatância capacitiva, foi quase um mês de reatância capacitiva e indutiva para poder... Também não exagera. Não, porque as aulas não são todos os dias, né? Você tem uma aula por semana sobre aquele assunto. Foi um mês inteiro para falar sobre... Padrão engenheiro, não padrão neurofisiologia. Né? Para estudar impedância. Realmente, cara, não, foi uma coisa demorada, sabe? Sim. Mas eu acho que isso é possível, desde que se faça isso passo a passo, sabe? Mas, porque além do mais, eu acho o seguinte, você falar em o analógico, depois faz a conversão, você vê na tela quase que o efeito de um analógico, sabe? Então, eu acho que com aquela formulazinha, pelo menos dá uma ideia, se eu mexer no filtro, o que é que vai acontecer com a minha onda? Se eu puxar, se eu reduzir alta frequência, opa, ela vai cair um pouco para a direita, ou se eu levantar, ela vai cair um pouco para a esquerda. Pelo menos esses conceitos, eu acho que tem que ficar, porque a gente esquece isso aí. Se coloca aquela forma de reatância capacitiva, que é igual a 1/2πfc, acabou. Daqui a um mês as pessoas vão esquecer isso aí, se não for a coisa montada lentamente. Em relação a filtro digital, né, acho que tem que colocar as coisas meio óbvias, né, assim, que é um filtro que assim, não tem desgaste, né? Então, assim, tem uma vantagem muito grande, né? Permite você fazer refiltragem do sinal pós-aquisição, que eu acho que para eletroencefalo hoje é fundamental, né? Uhum. Então, tem várias vantagens, mas assim, tanto o filtro digital quanto o filtro analógico tem um problema de distorção do sinal. Então, por exemplo, essa questão da terceira fase, quando você aumenta o filtro de baixa, isso aí, por exemplo, para quem faz fibra única, isso é um negócio que tem um impacto enorme, né? Porque você acha que tem 2 picos, mas é o mesmo pico, tá certo? A terceira fase é o mesmo pico do primeiro, então você tem que tomar cuidado com essas coisas, entendeu? Então, acho que os conceitos são muito importantes, entendeu? Ninguém está... A questão é saber realmente o conceito, né, mais do que ficar aplicando ou decorando fórmula. Eu acho que nesse ponto está muito bom, né? O filtro analógico, o filtro digital também não tem distorção de fase, né? Tem muito menos distorção de fase que o filtro analógico, então outra vantagem, tá certo? Mas tem distorção, tem as oscilações depois do pico, então isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, né? Não sei, quem mais quer comentar alguma coisa? Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu acho que eu contei aqui já uma vez, eu fui fazer um exame no hospital, e aí liguei o aparelho, e quando eu comecei a fazer a eletromiografia, apareceram umas ondas positivas. Igualzinho, mas aquela coisa regular, certinha, tá. Falei, puxa vida, onde é que está vindo essa interferência? Onde é que está vindo esse ruído? E mexi, rapaz, não conseguia. Aí
Eu perguntei o que é que fizeram diferente aqui no hospital. Ah, instalaram uma cerca elétrica. Aí eu pedi para desligar a cerca elétrica. Você acredita que era a cerca elétrica que estava me dando onda positiva? Isso aí, essas coisas, né? Lâmpada, né? Dimmer, Lâmpada, dimmer. é complicado. A gente tem que reconhecer. Agora, uma onda positiva regular, rítmica. O que você falou, Alexandre? Desculpa, Marca-passo. Marca-passo, clássico, né? Marca-passo. Você bota a agulha, está lá. É. Mas tem umas coisas que as pessoas não falam tanto, né? Por exemplo, não sei se você já tiver essa experiência, né? Mas, assim, às vezes, dependendo da marca da agulha que você usa, né? Você vai fazer eletromio de agulha, você põe a agulha, parece inserções, né? Umas ondas positivas, aí de repente some, né? Eu comento com os residentes falando, não, deixa a agulha esquentar um pouco. Mas é verdade, assim, isso é problema em relação ao lubrificante que fica na agulha, entendeu? Então, assim, essa questão de esquentar a agulha é uma coisa que a gente usa bastante. Então, assim, nunca interprete alguma coisa nos primeiros 30 segundos de exame, entendeu? Espera um pouquinho para depois você tomar suas conclusões. Você usa o termo esquentar a agulha? Eu falo esquentar a agulha. Deixa esquentar a agulha primeiro. Uma boa. E aí, Fernando? Não, olha só, eu só acho que certos conceitos, quer dizer, por exemplo, essa história de reatância capacitiva, indutiva, isso são conceitos, isso é conceitual, entendeu? A fórmula aparece porque, por exemplo, tem frequência no denominador. Não é? Então, assim, aí você sabe que se aumentar a frequência vai diminuir o quê? A reatância capacitiva. Não é? Então, ou seja, mas essas coisas são porque são que conceituais, porque assim senão ficam de onde é que saem esses filtros, entendeu? E é super simples entender isso, não é? Pelo o próprio funcionamento de um capacitor e de um indutor. Gente, isso é simples, sim, gente. É só ter um pouquinho de aplicação, tipo assim, uma semana da sua vida nisso, eu acho que é o suficiente, sabe? Não é tanto assim, não. Um outro aspecto que eu acho que é importante, o Manuel falou isso aí também, que assim, com esses aparelhos novos, né, que já, né, com tudo programado, né? Então, assim, eu acho que o que a gente vê às vezes é que às vezes os colegas ficam meio reféns do aparelho, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem. A gente que é da galera dos botõezinhos que ficava mudando, né? Sim. A gente que, né, usava os aparelhos analógicos, mudava, não tinha programa, era tudo na mão mesmo. Então, assim, a gente sabe o efeito dos filtros, né? Mas às vezes os colegas mais novos não sabem mesmo. Por quê? Qual que é o filtro que eu uso de motor? Eu não sei, eu aperto o motor lá e está tudo certo. Qual que é o filtro que eu uso de sensitivo? Também não sei, eu aperto lá e está tudo certo. Mas assim, é importante você saber, justamente, por exemplo, que o Manuel colocou, né? Por exemplo, se eu tenho uma linha de base muito instável, como é que eu vou resolver esse problema? Estou tendo uma interferência X, Y, Z, como é que eu vou atenuar o problema? Então, assim, e saber as limitações desse tipo de coisa, né? Filtro NOT, muito comum, né? A pessoa, não, está com interferência, liga o filtro NOT. Experimenta ligar o filtro NOT numa condução motora para você ver o que acontece com a onda, né? Faz uma condução motora com o filtro NOT, uma sempre você vê a diferença que acontece. Quer dizer, é uma coisa assim, nunca, jamais, never, ever use filtro NOT em condução motora. Não dá para usar, não pode usar, entendeu? Essas coisas, às vezes, os colegas não sabem, né? O colega vai ver um aparelho, um aparelho novo. Aí faz a demonstração, nem se preocupou em ver, mas quanto que você está usando de filtro? Está usando NOT, não está usando NOT, entendeu?
avaliar o que é um aparelho de qualidade ou não, que parâmetros que você vai avaliar, qual que é a impedância de entrada do seu aparelho, tá certo? Qual que é a taxa de rejeição modo comum, todas essas coisas, às vezes o cara não sabe, fica na mão do vendedor, né? Fica no papo. É verdade. Às vezes compra um bom aparelho, mas com o note ligado. Sim, eu não vou falar, mas já aconteceu isso aí. Falei, desliga o note para eu ver direito isso aí. E aí não rola, né? Não rola, né? Não tem como. Tem que tomar cuidado. É por isso que eu falo, a gente tem que ter cuidado com uma coisa chamada terra. Por isso eu brigo todo dia com o pessoal, sabe? Mania de improvisar. Eu vejo isso aqui, não, eu vou fazer, e aí eu puxo um fiozinho. Não, você não vai puxar um fiozinho, não, você vai fazer um terra decente, pô. Porque a alma... Os colegas têm esse problema também, né, Manuel? Por exemplo, o cara vai trabalhar num prédio, né? Raras pessoas hoje em dia vão ter uma clínica numa casa. Hoje isso é raridade. E aí você depende da estrutura do prédio, entendeu? Se for um prédio mais antigo, muitas vezes a parte da aterramento não é adequada, né? Então tem que saber olhar esse tipo de problema. Tem. E os novos, você tem parede de drywall, você não consegue encontrar um ferro para botar. Não tem nem ferro para ligar. Não tem nem ferro para onde você aterrar na estrutura. Cadê a estrutura? Você não sabe onde é que fica a estrutura. Quem dera aqueles... É tudo papelão. Eu lembro que o Jorge esteve aqui, tem um mês, esteve aqui, e aí eu pedi, o Jorge, abre meu aparelho, faz uma limpeza. Aí ele mexeu no aparelho, ligou o aparelho, aí ele olhou, o note está ligado? Eu falei, não, eu nunca liguei essa porcaria, não, tá desligado. Não, mas o aterramento está bom. Eu falei, o Jorge, quando eu comprei a sala aqui, o prédio estava lá embaixo. Eu fiz toda a instalação de terra antes do prédio começar a subir, cara. Então, mas você está no 6º andar. Eu falei, mas o aterramento, eu pedi um amigo meu engenheiro que mexia só com aterramento e ficou uma coisa perfeita, que não me dá o menor trabalho. Pô. No 6º andar, pô. Agora, hoje em dia, você chega num prédio que não foi programado. Olha só, Manuel, é um pouco complicado isso, não é? Quer dizer, esse seu engenheiro aí é excelente, porque o fio terra do 6º até o chão, se não for isolado, vira uma antena também, entendeu? E é perfeito, cara. É perfeito, mas então, esse seu deve ser um puta terra, né? 1997. Então, deve ser uma coisa toda blindada. Blindada. Entendeu? Mas isso custa caro para burro. Não, e tem outra coisa, né? O tempo passa, né? E as pessoas vão pendurando coisa no seu terra. Né? Também é. Esse é o problema. Meu terra é 10. Aí o colega, o dentista que está no 4º andar, ligou o motorzinho dele no terra. Mas ninguém sabe que eu tenho esse terra. O dentista não era no 4º andar, o dentista era vizinho. Se instalou depois, entendeu? Quase fui lá matar ele. O cara resolveu pegar motorzinho é pneumático, mano. Não tem problema. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Jefferson, quer falar alguma coisa? Você que mexe com monitoração sabe bem o tamanho do pepino. Quer falar alguma coisa? Não, foi ótima a aula. Parabéns. Não tem nada a acrescentar, não. Manuel, posso perguntar uma coisa? Oi, Marcelo, tá bom? Tudo bom? Como é que você está? Onde é que você está, em primeiro lugar? Estou em Rio das Ostras, no Brasil. Achei que você estava em Portugal. Trabalhando um pouquinho. E o outro também. Não é assim, porque tem uns aparelhos, né? Alguns poucos aparelhos. Está cortando? Tá. Os aparelhos que não conseguem trabalhar sem estar ligado na fonte, sem estar ligado na tomada. Eu vi uns aparelhos assim. Sim. Esses aparelhos você acha que é viável e seguro a gente trabalhar para fazer só exame com agulha em ambiente de CTI? Eu acho que sim. Teoricamente, eu acho que sim. Eu não tenho experiência com eles, mas eu já pensei uma vez em ter um aparelho desse para usar em CTI.
Olha, eu posso já dizer pensei. que eu uso com Mas eu acho que o frequência. Otto tem um, não tem? Eu uso com frequência. Você Muita tem, né? Eu até te liguei, não foi, Otto, para saber? Não, assim, eu acho que, na verdade, assim, o aparelho não está aterrado na rede, né? Então, assim, o fato dele não estar, isso melhora muito o nível de interferência. Interferência. Mas sempre a preocupação em relação à corrente de fuga. De fuga. Mas quando a gente está trabalhando com bateria, o risco é menor do que você trabalhando com a fase mesmo. Claro. Né? Então, assim, tem esse ponto aí. Mas, de qualquer forma, sempre aterrando, né? E sempre colocando terra no membro que você está estimulando para evitar a corrente transtorácica, essas coisas, né? Teoricamente, assim, Você no usa só. ambiente ideal, a gente usa sempre na tomada, mas na CTI a gente às vezes usa sem mesmo, porque melhora consideravelmente o nível de ruído. Isso é fato. A gente também usa, Otto, mas a minha dúvida é justamente essa, né? Eu tenho ficado cada vez mais com medo de estimular, né, ele fora da tomada, né? Então, assim, eu tenho feito de rotina, eu estimulo com ele na tomada, neurocondução motora, que aí a interferência não altera tanto e ele está aterrado, né? E faço o exame com agulha com ele fora da tomada, que aí melhora bastante. A grande dúvida é a sensitiva, que a gente não consegue fazer. Na verdade, é aquela coisa, né, Marcelo? A condução motora não tem problema, em geral, é o que menos tem problema. É isso aí, por né? isso. Agora, sim, a condução sensitiva e a agulha é onde está o problema, né? No caso da sensitiva, por causa do ganho, e no caso da agulha, porque existe uma diferença muito grande de impedância entre G1 e G2. Então, obviamente, que o nível de ruído aumenta demais, entendeu? Então, são os lugares que você vai usar NOT. Essas fugas aí são... Note, né? Essas fugas são muito pequenas. Depende do ambiente, né? Do CTI, às vezes não precisa. Você só tirando a interferência da tomada, você consegue fazer, né, Alexandre? Mas a minha grande dúvida é essa. Né? Tem CTI e CTI. Então, né? Tem CTIs e CTIs. Alexandre é o rei do CTI, ele sabe disso. Mas, assim, na verdade, a minha grande preocupação é fazer a neurocondução motora, que a gente trabalha com uma intensidade maior e sem estar aterrado, entendeu? Na verdade, você tem um aterramento no chassi do próprio notebook. Mas isso é um aterramento muito ruim, né? Imagina, a gente está aterrando como se estivesse aterrado numa mesa, né, metálica. Então, você também, né? Não esquece, né? Você está em contato com o negócio, você funciona. Então, se você trabalha com 100, né, miliamperes, 100 milivolts e com 1 milissegundo, 0,5 milissegundo de duração, o choque, porque são pacientes às vezes com edema e tal, você precisa aumentar o choque. O meu grande medo é esse. Então, nessa parte, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com um aparelho plugado na tomada. E deixar, né? Porque aí você vai ter uma intensidade de choque muito menor para o sensitivo, e a agulha, você não precisa de choque. A minha dúvida é essa: com a agulha não tem risco nenhum, não é isso? Não há como ter. Tem risco, claro que sim. Tem vazamento de corrente em qualquer máquina. Então, essa era a minha dúvida que eu queria que vocês respondessem. Porque a agulha não impede de ter fuga de corrente, não. A fuga de corrente está ali correndo o tempo todo. Na verdade, você está muito preocupado com a fuga de corrente do estimulador. Do estimulador. A fuga de corrente do estimulador, o melhor é sempre aterrar o membro que você está estimulando. Isso, com tomada, sem tomada, isso é regra para sempre, né? Você nunca põe o terra num braço e vai estimular o outro. Isso você não deve fazer. Não, sim, Otto, mas na verdade, sempre que a gente estuda isso, ninguém fala em trabalhar sem aterramento na tomada, né? Isso que a gente usa esse aparelho que não precisa de aterramento, não se estuda em lugar nenhum, não se tem esse exemplo em lugar nenhum, né? É uma coisa completamente inovadora, né? E, aliás, só uma marca que eu saiba que faz isso. Então, assim, a minha grande preocupação é justamente essa, né? De não estar... Mas, assim, então, no exame com agulha, né? A marca está cancelada, viu? Oi? A marca está cancelada agora. Né? Bom. Sim, tá. Então, já demos uma boa pista, então, com a marca. Pois é. Tá. E uma outra coisa que acontece também, mano, às vezes, mudando de assunto, é quando você aquece as mãos ou os pés, né, com o aquecedor, desliga o aquecedor de cabelo, que é o que eu uso para aquecer, e deixa ele na tomada. E ele gera uma ruído. Interferência miserável, né? Gigantesco. Você tem que tirar da tomada. Tem que tirar, Sim. Tomada é um veneno, cara. Qualquer coisa que você deixe lá, ele gera. Sim, mas o secador de cabelo, depois que você usa, eu acho que ele gera um
campo elétrico, ele mantém aquilo, ele trabalha, ele usa, ele vira um Isso sobrecarrega o sistema, né? exatamente, um resistor, ele fio. continua gerando um Ele está campo. desligado, mas ele tem um fio. Tem um fio. Sim. Não, sim. Tem um fio e tem uma mega resistência. Sim. Não, mas passa pela se você resistência. desligou o aquecedor, a resistência, em tese, é próxima do infinito, né? A chave está aberta. Mas, mesmo assim, o fio está lá, ele tem indutância. Sim. Agora tem indutância, exatamente. Sim, o problema é a indutância, exatamente, mas é porque ele tem aquela molinha lá enorme, lá toda para E vira um indutor, não é É um isso? indutor. Tá. Bom, Mas essa experiência eu já tive também, de usar o secador e deixar e dar interferência e ir lá desligar para poder sair a água. A interferência. Já tive isso. O ideal é que se a gente pudesse puxar a tomada do aparelho diretamente do quadro. Esse que é o ideal. uma fase só para o aparelho. Né? Só para o O aparelho mesmo puxar. problema do prédio, né? Esse é o problema do prédio. Tá? Porque, assim, por mais que na sua sala isso seja verdade, isso não é verdade para o resto do prédio. Isso é possível quando você tem duas salas, porque você puxa numa sala para o seu aparelho e o resto você faz através da outra sala. É verdade, porque se for só uma sala não há condições. Não, se for uma casa, tranquilo, mas se for um prédio, é complicado. Ou uma sala com um circuito duplo, né? Com bifásico. Exatamente. Que muita gente tem, porque tem 220. Bom, mas e qual é o risco real da gente ligar, então, terra, como o Otto falou, no prédio, ligar nas ferragens do prédio? Qual é o risco real de existir uma tempestade, existir a gente passar para o paciente, através daquilo, uma carga por uma tempestade, assim? Isso é real? Isso é uma falácia? Isso é muito raro? Ou é um perigo que a gente faz quando a gente liga realmente nas ferragens do prédio? O problema na ferragem é que você tem que ver qual a resistência que você vai ter nessa ferragem. O ideal é que você tenha uma resistência menor que 5 ohms. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Não, a resistência você consegue. É só você limar bem a ferragem que você consegue uma resistência baixa. Você já mediu isso? Já medi. Deu menos de que 5? É bom. Não, mas como é que você sabe disso, Marcelo? Porra, deixa... Ué, não tem como dizer, gente. A pessoa que fez a ferramenta... vai da sua sala até o chão. Como é que você mede isso? Não, perdão. Então, eu estou falando besteira. Vocês que são especialistas... Não, mas isso não tem então, como. desculpe. Não, é sério. Não tem como medir isso, não. Tá, não tem como medir. Então, há possibilidade real da gente passar uma carga elétrica para o paciente através da estrutura metálica do prédio ou não? Isso eu acho que isso é karma. É karma. Acontecer alguma coisa era karma. Puta merda. Eu nunca vi nada sobre isso, vindo pela estrutura metálica, porque vem por fora. O que eu posso te dizer, assim, eu trabalhei num lugar que tinha uma situação um pouco precária e foi corrigida, mas, assim, outra coisa que acontece com frequência é rádio, né? Então, assim, a estrutura pode absorver uma antena grande, então absorve sinal de rádio. Então, por exemplo, você tem um problema de entrada de sinal de rádio na eletromiografia. Por exemplo. Terra na Terra. E se for AM, é pior ainda. O que eu tenho é no meu quadro de registro da minha sala um detector de surto. Isso eu tenho. O quadro de registro, a CEMIG fez, e ele está ligado a um outro terra do prédio. Quer dizer, se cair um raio e entrar, ele vai ser desviado pelo terra lá do registro. Mas você entendeu? Então, e se cair um terra no prédio, você está ligado na estrutura metálica da própria ferragem do prédio? Eu não acredito que você vai passar isso para o paciente. Não, tudo bem. É só uma hipótese, né? Mas a minha hipótese é a gente transmitir através de uma agulha esterilizada por óxido de etileno um prion para o paciente. É raro para cacete, né? Pouco provável, né, Marcelo? Porque, em hipótese, o caminho a ser seguido é o caminho de menor resistência. O caminho de menor resistência é pelo terra.
né? Vai ser, tem um você, para-raio para isso, né? vai ser os fios, tudo. Não vai entrar na estrutura cheia de cimento ali. Eu não acredito nisso, não. Bom. Eu não Bom, conheço Então, nenhum. pelo menos põe um caiu mais. estabilizador no meio, né? Porque aí, pelo menos, se tiver um transiente, ele queima antes do paciente, né? É. Então, eu trabalho assim, né? Tudo que Eu também, Otto, eu também trabalho assim. estabilizador antes, né? No paciente nada, não ligo nada na tomada. Nem o meu software não ligo na tomada, tá certo? Então, eu ligo no estabilizador, o estabilizador eu ligo na tomada. Né? Justamente porque evita esses transientes aí. Né? Não é uma garantia total. Não existe garantia total, não. Qual o estabilizador que Aí você vai queimar. Primeiro vai queimar o estabilizador, depois vai queimar a fonte do notebook, para depois ir passar para o aparelho, certo? Você pode usar no break também, né? No break. No break é ruim, viu? Você já teve a experiência de trabalhar com no break? Eu já tive. É ruim. Ele Não me dá gerou certo. ele gerou muita interferência no meu Muita aparelho. interferência. Não dá certo. Uma vez eu Isso fui aí. usar e não consegui. Não dá certo. Não dá certo. Olha, Já tentei várias vezes, com várias marcas, inclusive, não dá certo. Não dá certo. Se o teu problema é queda de energia, aí eu te recomendo usar um notebook, porque aí cai energia, você tem a bateria, não perde nada, tá certo? Aí o Nihon, se você estiver ligado na fonte, na tomada, caiu a energia, perdeu o exame. olha, sinceramente, é porque já tem tempo que eu estou sem o no break, mas é porque ele queima, entendeu? É porque ele acaba a bateria. Mas eu, sinceramente, não Mas você trabalha me com lembro. notebook, né, Fernando? Hã? Você trabalha com notebook, né? Sim. Não, no break Mas, não é ô Marcelo, já a minha trabalhei com preocupação. no break, não é legal, não. Tá? Inclusive, tinha Olha, problemas então- que, assim, teve uma unidade que eu trabalhava que tinha um no break no prédio. E o prédio inteiro de no break. E isso gera um negócio que ninguém sabia o que é esse negócio de alta frequência aqui, que ninguém era no break. Fala, Manuel. Mas com relação ao no break, eu já tive uma experiência bem negativa. Uma vez eu comprei um e desisti. Agora, quando eu falei com relação a essa estrutura metálica, é porque a minha preocupação sempre foi por causa da resistência, sabe? Porque agora, se você me perguntar se eu já medi, eu nunca medi realmente no meu prédio. Mas eu já usei no passado. Não vou te negar, não, que eu já usei. Não, a gente usa. Eu já até furei, hoje. já usei, tá? Sim, Depois sim. foi o que eu resolvi. Já Quando eu usou o mudei- rabicho para testar o terra também, Como né? é que é? Já usou o rabicho para testar o terra. Você Já. sabe fazer isso, né? Como é que você sabe se tem terra decente ou não? Você sabe fazer isso, não? Pega um rabicho, liga na tomada, acende a lâmpada, beleza. Aí você tira, liga na fase e no terra. Tem que acender igual, né? Se acender fraquinho, o terra não presta. Ah, tá. Você está falando do teste de... Para testar, Tá, não, entendi. teste, enfim. Nós não Legal, podemos falar é mesmo, é uma coisa, aula de segurança elétrica. Então, não é o recomendado. Recomendado você chamar um engenheiro e ele testar e ver qual a impedância do seu terra. Mas se você não sabe se tem terra ou não, você pode testar dessa forma. Você testa se o terra está ativo e se o terra tem uma impedância baixa. Não tem uma medida da impedância, mas tem que ser baixo o suficiente para ter uma luminescência igual da lâmpada no terra e no neutro, entendeu? Sim. Eu acho que é isso, né, gente? Manuel, muito obrigado. Meus parabéns aí. E, olha, a gente está vendo se faz um curso aí, né, Manuel? Ah, é. Vamos ver. Hoje o Hamilton não pôde vir, né? Hoje não, mas ele vai. Você viu que ele enviou uma super aula aí para a gente? Vi. Tá bom. É bom que ele é físico. Depois pode falar para os meninos aí, o Otto, o Marcelo. Isso aí não, deixa a gente falar para todo mundo aí. Organizar isso aí primeiro, né? Otto, você está moderando, manda a bala aí. Acho que faz o encerramento. É de bom tamanho, né? Gente, muito obrigado pela presença, tá certo? Principalmente ao Manuel, pela aula sensacional. É um tema
que para a maioria das pessoas é chato. Eu não vou mentir. Quando a gente vai dar uma aula dessa, fica falando, nossa, chato. Mas é um negócio fundamental. Então, assim, eu acho que é um tema muito adequado, uma coisa que é importante. Tem gente que gosta, eu gosto, mas não eu gosto. Mas, assim, é importante que mesmo os colegas que não têm familiaridade com eletrônica tenham alguma noção, porque senão você vai ficar refém do aparelho, né? E não sei se o Alexandre quer encerrar a sessão, acho que já são 9 horas, né? Já está de bom tamanho. Já deu, né? Uhum. Muito obrigado a todos, a presença de todos. Muito obrigado, Manuel. Obrigado a vocês, Mais uma vez Alexandre. brilhando, né, Manuel? Obrigado, Nada, Otto. Otto. Grande Valeu, gente. moderação. Um abraço também aí ajuda. para todos aí. Parabéns a todos aí. Tchau. Vai Tchau. ser Boa noite. muito Tchau. bom. Muito obrigado. Um abraço. Sandra, boa noite.